juntos hoje, quero estar bem perto de ti. Bom dia, Espírito Santo, minha alma sedenta está anseio ao teu lado caminhar. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, povo de Deus. Bom dia, Alvina, bom dia, Suelen. Sextou, hein, meu povo? Glórias a Deus. Sextou com a graça de Deus. E aqui nós estamos para mais um dia incrível e extraordinário que o Senhor preparou. Amém? Oi, Laiane. Vamos orar pelo Everton. Glórias a Deus. Deus com certeza já está entrando com providência nas necessidades do Everton. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou até mesmo nós pedimos, Laiane. Amém? Depois você fala certinho comigo no direct. Nós vamos permanecer em oração, tá bom? Vou apresentar certinho a vida dele. Deus abençoe sua vida e declare: está tudo bem, porque Deus está no controle. Amém? Glórias a Deus. Bora lá para o nosso devocional. Quem você convidou para estar no nosso devocional de hoje, que é o testemunho da confiança. Hoje é o testemunho da confiança. Eita, glórias a Deus. Bora lá. Gênesis capítulo 12, o testemunho da confiança. Glórias a Deus. Obrigada, Senhor. Bom dia, Vilma, pela segunda vez. Bom dia, Pamiliane. Bom dia, Cida, Alexandre. E aí, gravidinha? E mamãe de menina, bom dia, Rita, Ravi, bom dia pela segunda vez, Ravi. Glórias a Deus, bom dia, Deus. Bom dia, maior amor. Sempre. Bom dia, Juliana, bom dia pela segunda vez, Ervânia. Bom dia, Vanusa. Bom dia, Jéssica. Glórias a Deus. Da nossa conferência da semana que vem, eu tenho 3 vagas somente, tá bom? Quem tem interesse, me chama no direct pra você não perder. Só tenho 3 vagas. Ainda ontem encontrei com a Cíntia, né, Cíntia? E falei, corre fazer sua reserva. Corre, porque o nosso espaço, por enquanto, é um espaço pequeno. Então, a gente não pode colocar lá dentro da igreja todo mundo que gostaria de estar, né? Então, nós não estamos fazendo divulgação desse evento, amém? Tipo, nós estamos colocando nas nossas redes sociais. A gente não divulgou na rede social da igreja, porque de fato as nossas vagas estão esgotadas. A gente só tem as vagas que já foram separadas mesmo, né, para alguns ministérios, para alguns pastores que são do nosso ministério mesmo. Quem tem meu WhatsApp, nem me chama no direct, já chama lá direto no WhatsApp, tá bom? Uhul! Como é bom saber que estás comigo, em cada passo, em cada decisão. Gente, hoje na oração da manhã, Entrego tudo o que eu vivo, reina em mim, governa o coração. a gente falou sobre essas decisões estarem alinhadas com Deus. Uma noite
Nirvana foi muito poderoso. Depois a gente inicia o dia, né, Vilma? Já certo de tudo que a gente já entregou ao Senhor. Todas as decisões, todos os planos, todos os projetos. Bom dia, Ju. E aí, quem tá no grupo e perdeu a hora, quem tá no grupo e dormiu mais que a cama, logo, logo, em breve, olha, tem uma sulista na nossa Rondônia. Em breve, nós teremos uma conta na plataforma. Olha isso, Vilma. Glórias a Deus. Bom dia, Val. Mas, enquanto a gente não organiza a nossa plataforma, eu coloquei lá no grupo. Cíntia, você tá no grupo, né? Coloquei lá as declarações de hoje, a oração guiada pela palavra. Amém? Quando eu coloco oração guiada, gente, é porque a nossa oração foi toda guiada por aquela palavra, a palavra de Deus. Olha esse testemunho aqui já da Vilma, gente. Meu Deus, isso é muito poderoso. Glórias a Deus. Mas bora lá, gente. Vamos pro nosso... Quem chegou atrasado, quem chegou agora, perdeu a resenha. E agora a gente já vai para a palavra. Amém. Em Cíntia, foram muitas, como é que fala ontem? Muita adrenalina com as crianças. Ô, gente, o nosso neto, Bernardo, né? Ele tava com muita saudade do vô. Porque ele não veio final de semana para cá por causa de trabalho. Mas se ele tivesse vindo, o vô também não estaria aqui, que o vô estava na Colômbia, né? E esse final de semana, o pai dele também está num outro trabalho. O pai dele estava dando curso. E ele estava, meu Deus, ele estava, vô, vem me ver, vô, vem me ver. E aí vocês já sabem o coração de vô e de vó, né, gente? O vô e a vó foi. Aí o vô e a avó vai e leva outro neto. É a adrenalina, né, Cíntia? É muita adrenalina. Glórias a Deus. Obrigada, Espírito Santo, porque é adrenalina. Mas olha só, hoje pela manhã, na oração das 5, nós falamos sobre... se manter firme quando você declara a palavra de Deus. Amém? Se manter firme. E agora no nosso devocional nós vamos abranger um tema dentro do livro de Gênesis. Oi, Dai, bom dia, Karen. E eu não quero falar agora, nesta manhã, da fé de Abraão, mas eu quero falar da confiança que Abraão teve. E como essa confiança fez com que todas as outras coisas, né, concordassem, entrassem em concordância para o sucesso de Abraão. E hoje nós temos como referência, né, Abraão como nosso pai da fé. Lá no livro de Romanos, Abraão, o testemunho da confiança, Gênesis 12. Quem vai anotar? Gente,
olha só. Eu ia fazer com vocês o pedido desse caderninho, certo? Porque eu vou pedir algumas xícaras, né? Só que eu não contei para vocês ainda. E nem posso contar. Mas vou contar. E agora? Ai, vamos ver como é que eu falo. Digamos que eu estou num processo, né? Estou gerando ainda não. Não gerando, mas eu estou no planejamento. Sabe quando você planeja engravidar? Amanda não aguenta, já dá risada. Gente, é difícil. Eu tenho dificuldade de segurar spoilers. Mas assim, digamos que eu esteja planejando, entendeu? Gerar um outro devocional. Só que no céu já está gerado. Entendeu? No céu já está gerado. Falando nisso, Amanda, quando eu terminar esse devocional, vou mandar mensagem para você. Amanda da Lolis. Porque eu queria saber se essas xícaras que eu não pedi ainda, se elas conseguem chegar amanhã. Ai, na verdade, eu tô nesse planejamento. Eu recebi notícias de médicos. Um médico de Porto Velho falou para mim que eu já estava pronta para essa fertilização há um ano atrás, né, Amanda? Mas amém. Há um ano atrás. Não, é porque você já sabe que a pessoa trabalha com esses tempos, né? Mas é mais ou menos isso, né? Mas vai dar certo, né, Amanda? Sempre deu certo, glórias a Deus. Então, por isso que eu tô segurando um pouquinho que essa questão dos caderninhos, amém? Mas nós vamos falar sobre isso. Confia. Olha só, no livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 3, a Bíblia diz o seguinte, diz que Abraão creu em Deus, confiou plenamente. Beijo. Total confiança no Senhor. Antes dele ser chamado de pai de multidões, ele foi chamado para confiar. Porque antes dele anunciar que ele se chamava Abraão, ele teve que confiar. Antes do Isaac nascer, ele teve que confiar. Abraão teve que exercitar a paciência. Abraão teve que aprender a esperar. Meu Pai do céu. Meu povo. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, o testemunho de Abraão começou quando ele decidiu confiar em Deus. Mesmo sem saber para onde ele iria. Mesmo sem saber como seria o dia de amanhã. Então, confiar em Deus é obedecer sem conhecer os detalhes. Eu gosto de falar da vida de quem eu conheço e de quem está presente, porque eu sou aquela que não falo mal, gente, eu falo bem, só que eu não aviso a pessoa que eu vou falar. Mas olha só, Amanda, o Fred e vocês conheciam os detalhes quando vocês decidiram obedecer o Senhor? Vocês conheciam os detalhes que vocês estão vivendo esse ano quando vocês decidiram obedecer ao Senhor? Eu sei que não. Eu sei que não. Eu tô sempre falando com você.
Eu sei que não. Assim como eu sei que quando Deus te deu a Lolis, você teve que confiar e obedecer sem ter nada, do zero. Do zero. E o que Deus falou para Abraão? Mais ou menos o que Deus disse para Amanda e mais ou menos o que Deus disse para mim alguns dias atrás. E Deus está dizendo, já tem mais de ano que Deus está dizendo, sai. Não é fácil pregar para si mesmo. Ai, Senhor. É difícil. Quando Deus entregou a promessa para Abraão, Deus não entregou um mapa na mão de Abraão falando, olha, aqui vai ser legal. Aqui vai ter umas pedras, sabe, assim, uma pinha, aqueles risquinhos. Só que aqui, Abraão, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque aqui tem uns morros, tem umas colinas. Abraão caminhou, guiado pela voz de Deus. E eu sei. Bom dia, Angélica, bom dia, Sheila. Eu sei que nós queremos que Deus nos revele o caminho completo. Eu sei. Eu sei que nós queremos todas as respostas. Eu sei. Só que quando Deus falou com Abraão, ele não recebeu esse mapa. Ai, quando Deus falou com Abraão, ele não recebeu esse mapa. Quando Deus falou com Abraão, Deus não deu todas as respostas para Abraão. Olha só, gente. Quando nós confiamos em Deus, nós não exigimos respostas. Todas as vezes que nós estamos exigindo respostas de Deus, é porque nós não estamos confiando nele. Isso é forte. Isso é doloroso. Caminhar, Amanda, crendo na palavra de Deus, somente na palavra de Deus. É uma frase bonita, mas exige de nós um posicionamento para andar, crendo na palavra de Deus. Quando nós confiamos no Senhor, nós não exigimos respostas. Nós descansamos nele porque ele conhece o caminho. E eu sei, gente, eu não estou pregando aqui para vocês algo que eu não tenha conhecimento ou algo que eu fale para vocês uma coisa e que quando eu fecho essa tela eu falei, né? Bonito falar, mas é difícil. Não, eu sei. Eu sei o que eu estou pregando para você. Aliás, hoje eu estou pregando para mim. Se você quiser pegar essa palavra para você, glória a Deus, aleluia. Mas esse devocional é para mim. Deus entregou uma promessa para Abraão. O tempo foi passando, mas Deus nunca esqueceu do que prometeu. Talvez você olhe para você e fale assim, já tem mais de ano
que Deus me prometeu tal coisa. Já tem mais de ano que eu estou à espera, que eu estou em busca. Será que Deus se esqueceu de mim? Não. Será que Deus está atrasando? Não. Deus prometeu, anos se passaram e Deus cumpriu. Deus cumpriu. Deus vela pela sua palavra para cumprir. O tempo passou, mas Deus não mudou de ideia. É isso, Deus não mudou de ideia. Às vezes nós entendemos que o silêncio de Deus é a ausência de Deus, mas não é. Confiar no Senhor não é devolver dízimo, não é dar oferta. Gente, isso para mim é tão fácil. É tão fácil de fazer. Mas confiar no Senhor envolve entregar pessoas, projetos, sonhos, coisas de valor e não coisas que têm preço. Porque o que tem preço... Gente, eu falava assim, meu Deus, eu pensava que eu ia sofrer sem meu salário da prefeitura, eu pensava. Eu sabia que Deus não ia me deixar faltar nada, mas eu pensava que eu ia ser privada de muitas coisas. E acreditem, eu não fui privada de nada. Já vai fazer, estou indo para o 3º ano, na total dependência do Senhor. E não me tem faltado nada. Nada. Confiar é entregar coisas de valor ao Senhor. Tem pessoas que pensam que Deus está querendo dinheiro, Deus está querendo oferta, Deus está querendo dízimo. Gente, como tem gente com pensamento pequeno, isso é um pensamento pequeno. Oferta mesmo, entregou a Abraão, quando Deus falou a Abraão, eu quero o Isaac no sacrifício. E Abraão sabia que Deus não recebia sacrifício humano, mas ele falou assim, Deus está me pedindo, foi Deus que me deu. Humanamente falando, parecia sem sentido, parecia desumano, parecia cruel. Só que Abraão conhecia o caráter de Deus. Então, quando Abraão subiu para entregar seu filho, ele falou, olha, eu e o menino vamos subir. E mais tarde, voltaremos. Ele não disse, mais tarde voltarei. Mais tarde voltaremos. Olha isso. Olha que declaração de fé. Que declaração profética poderosa. Como Deus ia fazer, Abraão não sabia. Mas antes de Deus prover, Abraão confiou. Meu Deus, quem confia na palavra permanece firme. Mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias.
mesmo quando tudo está colaborando ao contrário, mesmo quando tudo está dizendo não. A confiança de Abraão gerou a provisão. Porque Abraão ofertou ao Senhor não aquilo que tinha preço. Deus não estava interessado nas riquezas, nas terras, no gado, nos bodes, nos camelos, nos cabritos que Abraão tinha. A gente é pequeno quando pensa que Deus está interessado nisso. Que Deus quer o nosso carro, que Deus quer a nossa casa, que Deus quer o nosso dízimo, que Deus quer a nossa oferta. Gente, a gente precisa conhecer o caráter de Deus. Porque quando nós nos posicionamos e entregamos ao Senhor aquilo que não tem preço, o que Ele entregou não tinha preço, tinha valor. Seus sonhos, seus projetos, sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua filha, sua família não tem preço, tem valor. Tem valor. Então foi assim que ele saiu, sabendo que Deus havia prometido, confiando na promessa, sabendo que Deus não tinha mudado de ideia. Confiando, ele continuou caminhando. Confiando, ele continuou esperando. E olha que a espera de Abraão, gente, cá para nós, demorou. Mas Abraão não desistiu. Abraão não questionou. Abraão não pediu respostas. Então, nesta manhã, eu pergunto para você: o que de fato tem valor para você, que você precisa confiar ao Senhor? O que de fato tem valor? Josi, eu peguei aqui, ó, o papel que eu limpei a câmera. Hoje tá hilário, viu, Josi? Tá hilário porque eu tô chorando, eu tô rindo. Hoje acho que não tem chinelo, tem vara de goiaba. É a sua família. Você tem falado tanto nisso, né, Josi? É o seu casamento. É a sua saúde. Ai, pastora, quem teve dinheiro no Covid foi pro Albert Einstein. Você não precisa. Você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa confiar no Senhor. É as suas finanças. É o seu ministério. É o seu casamento. São os seus filhos. Olha, você printa essa tela, porque eu não tô com condições de printar. Printa aí, Josi, me manda lá no Zap, que eu preciso te falar algo. Então eu quero que hoje, nesta manhã, você olhe para o que tem valor para você. É o seu tempo, a sua rotina. Meu Deus, Laine, maior amor, será que Deus é prioridade na nossa rotina, gente? Ai, Senhor, tá fácil não hoje, hein? Ai, amanhã que a Josi vai. Ai,
Ai, Leide. Ai, vai ser incrível. A Josi vai conhecer a Leide primeiro que eu. Que bênção, glórias a Deus. Mesmo quando nós não entendemos, nós precisamos confiar no Senhor. Por isso, nesta manhã eu peço, Pai, fortalece os que estão cansados de esperar. Renova a esperança dos que pensam em desistir. Ensina-nos a descansar no Teu tempo, Senhor. Que a nossa esperança, que a nossa confiança seja muito maior, mas muito maior mesmo, do que aquilo que nós temos apresentado ao Senhor. Que a nossa esperança, que a nossa confiança seja muito maior, mas muito maior mesmo, do que toda e qualquer dúvida que por acaso existia no nosso coração. Eu declaro sobre a sua vida: o Senhor é Jeová Jireh. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Quando Abraão decidiu, quando Abraão falou: Senhor, tá aqui o menino, levantou o cutelo, levantou o facão, o cordeiro apareceu. Nos últimos segundos do último tempo, ele nunca se atrasa, ele chega na hora certa. Nós olhamos para a vida de Abraão e vemos as coisas sendo cumpridas, mas o testemunho nasceu lá, no dia que ele teve uma conversa com Deus e decidiu confiar. Olha, esse devocional falou muito comigo, porque já tem uns 5 anos que uma pessoa maluca desse devocional fica falando umas coisas pra mim. Há 1 ano atrás, uma outra pessoa maluca da mesma família voltou a repetir. E eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão é uma decisão de confiança no Senhor. Mas não é de uma mera confiança, é de uma total confiança. E eu tenho confiado no Senhor. Eu estou caminhando, eu estou entregando, eu estou esperando, eu estou confiando. E você? Beijo. Vejo vocês na segunda-feira. Josi, você vai dar 2 abraços na Leide. Um seu e outro meu. Beijo, gente. Até segunda-feira, até semana que vem. Gerando testemunhos. Senhor, tu és o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Uau. Beijo, Jéssica.